Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Eu estou aqui nessa hora para ministrar a apostila de ensino do nosso departamento bíblico, que tem como tema a oração que prevalece em tempos de crise. Eu sou a pastora João Amorim, esposa do pastor Luciano Amorim, e quero desde já agradecer aos nossos coordenadores da Escola Bíblica, presbítero Flaviano e Edma Saltério, sua esposa. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos, que têm se disponibilizado para fazer esse ensino. E também damos graças, quero dar graças pela vida dos nossos apóstolos e agradecer pela oportunidade, apóstolo Hélio, apóstola Graça Moraes. Amém, queridos? Queria desejar nessa hora que você pudesse reservar um momento do seu tempo, abrir o seu coração e possamos juntos, em nome de Jesus, fazer essa jornada. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, te bendizer, te exaltar, engrandecer o teu santo nome, dizer que o Senhor é Deus e não existe outro além de ti, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos te pedir, dirige todas as coisas nessa hora, que o Senhor nos ensine e ministre ao nosso coração, Pai, a tua palavra, a tua vontade. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Nessa hora nós vamos estudar esse tema, a oração que prevalece em tempos de crise, e tem como texto áureo Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e esta graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então não há nada mais oportuno do que esse tempo que estamos vivendo. Então esse tema, ele é muito precioso para esse tempo que estamos vivendo. Na verdade, essa lição, a lição 6, ela fala da importância da oração na vida do crente. E essa apostila inicia falando dessa forma. A oração é um meio que Deus utiliza para desenvolver a comunhão do crente com Ele. Falar com Deus é uma preciosa e indivisível dádiva do cristão. Desperdiçar a oportunidade de falar com Deus e ouvi-lo quando estamos em oração é um atestado de enfermidade espiritual, que isso precisa ser analisado em nossas vidas, né? Então, Isaías 55, 6 e Jeremias 29, 13 nos diz, textos nos fala coisas preciosas acerca de buscar o Senhor, nos advertindo, nos estimulando a buscar a Deus enquanto podemos achar, enquanto Ele se deixa ser achado. Isaías 55, verso 6 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Então Deus, Ele está, através do profeta, nos dando um alerta, nos fazendo um chamamento, que possamos ir a Ele, que possamos buscá-lo, pois Ele quer ser achado e Ele está disposto a ser achado e está perto, mas isso existe um tempo. Ele diz enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. Jeremias 29, verso 13 diz: Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está falando: buscar-me-eis e me encontrareis. Ou seja, você vai buscar e você vai achar. Você vai buscar e você vai encontrar a resposta. Você não vai buscar e vai ficar sem ter a resposta da sua busca. Mas Ele disse: eu vou me deixar ser achado por vós. Isso é precioso, queridos, quando nós entendemos a preciosidade de buscar o Senhor, de achá-lo através da oração, de termos comunhão com Ele. Nós jamais desperdiçamos e deixamos passar a oportunidade que é estar em oração, conversando com o nosso Pai, com o nosso Deus. Aqui no ponto 1 diz assim: reconhecendo o valor da oração. A oração estreita a comunhão com Deus. Aleluia. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. O Senhor é onisciente, todavia o cristão deve ser explícito nas suas orações. Ou seja, Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus ele conhece o começo e o fim,
mas Ele deseja que sejamos explícitos no nosso falar, no nosso orar, que possamos derramar diante dEle nossos anseios, os nossos desejos, as nossas fragilidades, as nossas limitações, possamos através da oração ser detalhistas, detalhados naquilo que desejamos da parte do Senhor. Possamos expressar de todo o nosso coração o que desejamos, o que ansiamos em Deus, né? Aí aqui em Filipenses 4, verso 6, a parte B, diz assim: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Então é importante eu entender que eu preciso apresentar ao Senhor as minhas orações, as minhas petições, as minhas necessidades, mas já apresentar dando graças a Ele, agradecendo a Ele, porque independente de eu ter recebido ou não a resposta ainda dessa petição, eu já agradeço, eu já o louvo, porque eu reconheço quem Ele é. Eu reconheço a sua bondade, a sua graça, o seu amor, e eu sei que quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com Ele, mais Ele se dispõe a me ouvir e a falar comigo também. Então, ações de graças é um ponto da oração que é chave, que é necessário. Chegar diante do Senhor, do trono da graça, com confiança, e eu já entendendo também que eu necessito dar graças a Ele por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Ações de graças, pelo que Deus vai fazer, é ter gratidão no nosso coração. Eu dou graças por algo que não aconteceu ainda, que Ele ainda vai fazer, mas eu dou graças por quê? Porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Amém, queridos? Então, Salmo 72, verso 12, afirma que Deus ele deseja nos ouvir e Ele também deseja agir em nosso favor. Então, expresse o que está no seu coração com desejo de ser ouvido e também de saber que Deus ele vai fazer para a sua glória e para o seu louvor, porque Ele é bom e fiel. Então, Mateus, a oração com ações de graças, o ponto 2. Mateus, ele nos fala aqui, eu acho interessante quando Jesus ele é o maior exemplo de vida de oração, o maior exemplo de homem de oração, e ele fala aqui em Mateus, capítulo 11, verso 25, perdão, queridos. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava dando graças ao Senhor pela revelação que estava recebendo de Deus, por tudo aquilo que o próprio Pai estava revelando ao povo, ao seu povo, aos pequeninos. Então nós entendemos que ação de graças é gratidão no coração. E quando nós entendemos e nos posicionamos uma vida de constante busca ao Senhor, de entender que além da oração eu preciso observar a sua palavra, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso obedecer, aí o resultado vem. É uma vida de gratidão, de constante descoberta da riqueza e da grandeza de Deus e de uma alegria inefável, né? 1 Tessalonicenses 5,17, Romanos 11, 33, 36, também são textos muito ricos. Eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses, que fala que devemos orar sem cessar, né? Devemos orar em todo o tempo, sem cessar. Filipenses, Tessalonicenses, verso 5, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar, né? Ou seja, é uma direção para uma vida de oração. Romanos 11, verso 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Aleluia.
ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. Porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quem ensinou o Senhor? Quem deu a ele primeiro para ser restituído? Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que sempre desejou ter intimidade com o seu povo, com seus filhos. E nós entendemos, amados, que o poder da oração ele é além daquilo que está na mente humana. A oração ela tem um poder extraordinário de se comunicar com Deus e também de mudar situações. Então Deus ele nos chama à oração. E uma das coisas que a gente vê, a gente vê aqui no ponto 13, Jesus ele destaca o valor da oração. Ele sempre valorizava e por ele valorizar, ele praticava a oração. Ele não tinha problema de se separar um pouco dos seus amigos, dos seus discípulos para se relacionar com o seu Pai. Então isso era hábito, era costume. Ele valorizava a busca pelo Senhor, a comunicação com o seu Deus, com o seu Pai. E é interessante a gente entender que uma das orações que o apóstolo Paulo ressalta é a oração no Espírito, com E maiúsculo. A oração sendo dirigida pelo Espírito Santo, falando em línguas, porque é uma arma que está declarada, escrita em Efésios 6, verso 11, 12 e 18. A Bíblia diz orai também em espírito, porque é uma arma dessa armadura, é uma arma poderosa, é uma ferramenta poderosa. E você e eu precisamos tomar posse e exercer essa oração. Ela nos edifica, a oração em espírito não tem interferência humana, não tem interferência maligna, é uma comunicação direta com o nosso Deus, com os céus. Então eu preciso praticar, você precisa praticar. E nós vemos que Jesus ele era alguém que era tão carregado desse desejo, dessa prática da oração. Por isso que por onde ele chegava, ele ensinava que a oração era necessária e não algo coadjuvante, mas era algo principal. Ele dava prioridade, ele dava lugar de prioridade à oração. E é isso que desejamos e que precisamos, dar prioridade à vida de oração.